Você provavelmente já viu alguém que parece ter o queixo muito grande ou, por exemplo, tem muito pouco queixo. Parece que tem um queixo pequeno. O nome disso chama-se deformidade dentofacial, que é uma alteração de crescimento ósseo. E essa alteração ela gera problemas sérios à saúde e também problemas psicológicos. E a gente trata em sua grande maioria através de uma cirurgia chamada de cirurgia ortognática. Nós vamos conversar hoje sobre esse tema. Então meu problema era a mandíbula para trás, fechava as vias aéreas, eu tinha apneia. A maior parte desses pacientes com retrognatismo, que seria o queixo pequeno, ele pode desenvolver problemas respiratórios, como por exemplo a apneia obstrutiva do sono. Eu tinha o queixo bem para dentro. Eu não tinha queixo bem, era muito para dentro. Ficava sempre com como eles dizem, o papo aqui embaixo, sempre bem para dentro. E para dormir, eu não conseguia dormir direito, eu roncava bastante, tinha aquelas apneias do sono. Muitas vezes o paciente ele tem um aspecto de papada, ele tem o queixo pequeno em relação ao resto da face, né? Ou, por exemplo, o prognatismo, né? Que é quando a pessoa tem um aspecto de ter a mandíbula, que seria a arcada de baixo, maior do que a arcada de cima, e aí parece que a pessoa tem um queixo muito grande. Esse tipo de mordida que a gente está vendo é a mordida do padrão que a gente chama de classe 3. Então faz com que os dentes de baixo estejam à frente dos dentes de cima. Essas pessoas, elas levam muitas vezes um estigma de pessoas mais bravas, né? e agressivas. Outro exemplo, né, que a gente se depara com frequência é o sorriso gengival. Porque muitos dos pacientes com sorriso gengival, eles têm um crescimento aumentado da arcada de cima, que é a maxila, fazendo com que ao sorrir, ele exponha muito mais do que dente, né? Ele acaba mostrando uma faixa de gengiva grande e isso pode gerar um desconforto, né? Principalmente estético para o paciente. E daí ele me disse, não, olha, não é nem por estética, mas tu precisa fazer pela tua saúde. Ele disse, quando passar dos anos, tu vai ter dificuldade até na hora de mastigar. Porque tu não vai conseguir mais mastigar direito porque vai entortar muito teus dentes. A maior característica desse paciente parece que ele tem pouco queixo. Esse paciente, muitas vezes ele tem essa distância grande dos dentes. Parece que os dentes de baixo eles estão muito mais para trás em relação aos dentes de cima. A arcada superior, que é chamada de maxila, os dentes deveriam estar à frente dos dentes de baixo, né, que é a da mandíbula, só que em íntima relação. Quando o paciente, às vezes, ele tem o queixo pequeno, ele tem uma mordida alterada, né? Ou também a gente chama de mordida aberta, né? Ele não consegue mastigar perfeitamente. Isso faz com que tenha, muitas vezes, problemas do sistema digestivo, né? E muitas vezes os pacientes, eles passam por vários e vários tratamentos ortodônticos porque eles não optaram pela cirurgia ortognática, que seria o diagnóstico inicial ideal, mas preferiram passar então pela compensação dentária. Compensar em ortodontia não é tratar. Compensar significa trazer para uma melhor adaptação dentária, porém sem respeitar a musculatura e os ossos. Então muitas vezes a gente tem um perfil ruim, uma oclusão não estável, que é o grande problema na recidiva ortodôntica, o que leva os pacientes a utilizarem aparelho 1, 2, 3 ou 4, 5 vezes, isso já aconteceu, ou por anos e anos a fio, não termina e aquilo não termina, por quê? Porque ele fez uma compensação ou foi mal diagnosticado. O aparelho eu queria botar por estética, porque eu coloquei uma vez e me disseram, não, tá tudo certo, né, resolveu, tava alinhado os dentes. Não deu 5 anos, meus dentes voltaram, eu tinha os dentes bem para cima. Eu tinha quase 3 linhas assim de dente. Ele alinhou e depois voltou tudo de novo. Eu já usei aparelho de 4 a 5 vezes, aí sempre que eu usava, ele sempre voltava de 1 a 2 meses. Aí eu resolvi procurar novamente o ortodontista, né? Foi onde falou que eu tinha que fazer a cirurgia. Quando a gente trata um paciente ortodonticamente com compensação, a recidiva ortodôntica ela está batendo ali nos 20 a 25%. Ainda mais quando o paciente não usa as suas contenções, tá?
E quando a gente tem uma cirurgia ortognática envolvida, a recidiva do problema inicial, ela está no máximo em 5%. Então, é um resultado, o predictivo do resultado que a gente olha e analisa, às vezes, muitas vezes no computador, é muito real com as expectativas do paciente. Esses pacientes com padrão de face alterado, muitas vezes ele compromete a sua autoestima. Uma das formas que a gente tem de avaliar o paciente é através de exames de imagem, né? Tomografias e radiografias, e através de fotografias. Eu fotografo meu paciente para avaliar a face. Fotografo de frente, de perfil e peço para o paciente sorrir. Esses pacientes, eles não gostam de sorrir. Eu sorria muito pouco, porque eu não gostava dos dentes, não gostava, porque tu ia sorrir e ficava pra dentro. Eu disse, nossa, agora eu sou virada em dente. Mudou a tua vida. Quando a gente encaminha para a cirurgia ortognática, normalmente nós percebemos que o paciente ele tem uma dicção ruim, tá? Problemas de deglutição. E, claro, ele tem alguma perturbação psicológica, assim, ele sente que ele está sendo observado, tá? Então, alguns traumas que a gente percebe que os pacientes carregam, e até na época da pandemia era muito engraçado que o pessoal adorava usar máscara, né? Porque escondia muito os dentes. Ao longo do tratamento e após o procedimento, eu percebo essa mudança de postura, né? Mudança de autoestima, o sorriso, né, espontâneo. O queixo era bem para trás, aí meu rosto ficava bem redondo, sabe? Então não gostava tanto. Aí depois da cirurgia eu achei que melhorou bastante e hoje não arrependo de nada. Faria de novo. Mas depois do resultado final a gente viu que realmente ficou, até a harmonia facial ficou bem detalhada, assim. Porque até o doutor me sinalizou que ele faz todo um trabalho em relação a essa questão de harmonizar o queixo com a linha do nariz e realmente ficou muito bem harmonizado. Um dos pilares de tratamento, né, é equilíbrio facial e harmonia. Nossa, eu tô realizada. Eu falei pra ele, eu disse, se eu precisasse eu fazia tudo de novo. Porque assim, disseram que foi sofrido e coisa, não é sofrido. É um desconforto nos primeiros dias que a gente tem, ali os primeiros 10 dias, até pra dormir, né? Porque a posição tu tem que dormir mais sentada, mas é super tranquilo, assim, nossa, eu faria de novo e eu me sinto muito feliz de ter feito. A gente não tem limite de idade para fazer, né? A gente espera passar essa fase de crescimento, mas um adolescente que tem um problema desse e ele sofre bullying, né, por isso, e ele tem um desconforto tão grande que muitas vezes a gente acha melhor a gente fazer a cirurgia bem próximo de terminar o período de crescimento, mas ainda não interrompeu totalmente esse crescimento, mas que ele vai passar pela adolescência e a fase jovem dele sem esse problema de autoestima, de confiança e de sofrer esse bullying que ele sofre. Mas tinha brincadeiras por causa do queixo pra dentro, o papo. Toda vez, né? Vamos bater um papo e não sei o quê. E incomodava isso, né? Então, a ortodontia, ela tem um leque em que ela trabalha. Quando ela se torna inalcançável para os seus objetivos finais, nós precisamos de um cirurgião bucomaxilofacial. Muitos desses pacientes, pela alteração de encaixe dentário, ele precisa fazer esforço para mastigar. Comumente esses pacientes eles têm, a gente chama de DTM, né? ou como o nome chama-se, distúrbio temporomandibular. Eu não tinha queixo, né? E eu tinha muita dor de cabeça. Então minha mordida nunca era certa, ela era bem errada mesmo. Muitas vezes eles têm dores, né, nessa região aqui do rosto, às vezes na região da cabeça com o tratamento essas dores elas se resolvem, né, se for realmente disso, né. Ele me mostrou que eu tinha diversos outros problemas que eu nem sabia que era por causa dos dentes. A dor de cabeça, que era terrível também que eu tinha, foi assim, tirar com a mão. Eu tirei com a mão, assim, na hora que ele fez a cirurgia, acho que eu tive, faz 1 ano e meio já, eu tive 2 vezes dor de cabeça. Uma outra, né, situação comum são distúrbios respiratórios, principalmente os distúrbios respiratórios do sono.
O que a gente mais encontra é a apneia obstrutiva do sono. O sono ele tem estágios, a gente primeiro começa num sono leve, depois você vai aprofundando o sono até chegar no sono que a gente chama de sono REM, onde a gente recupera realmente as energias, regula as funções do corpo, né? O paciente, quando ele tem um estreitamento do espaço da garganta pela deformidade, o cano que é formado por músculo, ele se fecha por relaxamento da musculatura e o ar não passa, né? Eu sabia que eu parava de respirar, mas como a gente está sempre naquela correria do dia a dia, trabalha bastante, a gente sempre acha que está cansado, né? Ah, eu tô cansado, tô dormindo pouco, tô cansado, trabalho de noite. E daí que a minha esposa sinalizou que eu estava ficando muito tempo sem respirar. E ela gravou, daí eu percebi que realmente a situação estava bem delicada, daí fui procurar ajuda. A gente sabe que ronco ele liga um alerta pra gente que pode ser um problema que é de uma apneia do sono ou uma pré-apneia. O parceiro ele se incomoda bastante com o ronco, né? E eu já tive pacientes aqui onde a esposa ou mesmo o marido falam que não dorme no mesmo quarto. Quando o paciente tem apneia, muitas vezes o ronco ele chama que é ronco alto e interrompido. Quando ele para de roncar, é sinal de que obstruiu, ele parou de respirar. Quando ele gera a apneia, ele superficializa o sono para quê? Para contrair a musculatura da garganta e abrir a garganta de novo para respirar. Eu fui diagnosticado com apneia do sono, considerada grave. Em 2018 fui procurar ajuda, porque eu estava tendo uns períodos de apneia muito longos. Geralmente esse paciente ele faz um exame chamado de polissonografia, que é um exame que o paciente dorme numa clínica e é monitorado, é colocado monitores para avaliar a frequência do coração, a quantidade de oxigênio no sangue, a função cerebral, os movimentos do corpo, né? E ele dá um dado onde ele avalia essa severidade de apneia. Então a gente classifica em apneia leve o indivíduo que ele tem de 5 a 15 ou 14 apneias, hora. O de apneia moderada de 15 a 29 e o apneia severa ou grave acima de 30 apneia hora. Foi feito uma polissonografia e nessa polissonografia então apresentou que o meu nível de saturação era em torno de 77%, sendo que o ideal para a gente é em torno de 94, 95. É uma sensação de ressaca. O paciente ele fala que ele tá de ressaca o tempo todo. Ele tem uma sonolência, ele não dorme bem, ele tem um risco de bater de carro, né, sofrer um acidente, porque se ele pega uma estrada um pouco maior, ele pode dormir ao volante. Acidente de trabalho, né, a gente vê com frequência, porque você não tem a função cerebral normal, né, da reparação do sono. E o pior disso, de tudo, a apneia do sono ela é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de problemas cardiovasculares, né? Então, se a gente avalia o paciente com apneia grave, a maior parte desses pacientes eles têm pressão arterial, né, o aumento, né, ou hipertensão arterial. Ele tem um risco aumentado de ter um acidente vascular cerebral, né, que é o AVC, e infarto, né? Então imagina você ter a chance de infartar ou ter um AVC 5 vezes maior do que uma pessoa sem apneia. Ela também pode gerar problemas no cérebro, né? Foi visto que pacientes com privação de sono pela apneia do sono, eles têm marcadores, os mesmos marcadores do Alzheimer, né? De doenças de perda de função cerebral. Quando o paciente chega ao consultório, é feita uma série de perguntas, chamada anamnese, né? Com exames complementares, nós fechamos um diagnóstico. Em ortodontia, nós costumamos dizer que existe um diagnóstico e várias formas de tratar. A apneia do sono ela pode ser tratada, né? Isso dependendo da severidade, através de aparelhos intraorais, onde você coloca para dormir e ele mantém a mandíbula projetada, né? Ele é muito bom para apneias leves, até apneia moderada, dependendo do grau, né? Quando o paciente ele tem uma apneia grave, geralmente eles utilizam um aparelho chamado CPAP, né? Que é um aparelho onde o paciente ele veste uma máscara que fica acoplado a uma máquina que joga uma pressão de ar para dentro da garganta. Então mesmo você relaxando a musculatura durante o sono, esse aparelho ele vai manter a garganta aberta pela pressão de ar.
Qual é a grande questão? Uma parcela muito grande desses pacientes não toleram a utilização desse aparelho. A minha apneia foi considerada grave e que eu teria que ou usar um CPAP pro resto da vida, ou ela me indicou a cirurgia ortognática. O paciente que ele não adere ao tratamento com CPAP, que é aquela máquina com a apneia do sono grave, esse é o método de tratamento cirúrgico mais efetivo. Quando a gente avança a mandíbula, vem junto a musculatura ali da base da língua e junto você aumenta o espaço respiratório, né? A área de passagem de ar ela aumenta bastante depois da cirurgia. Isso é o principal fator que faz essa cirurgia ser a mais efetiva para tratar esse tipo de problema. E antes da cirurgia ortognática, ele precisa ficar em tratamento ortodôntico até alinhar e nivelar os seus dentes por 3 meses a 12 meses. Essa é a média que a gente espera. Eu fiz a cirurgia em 2021, dia 18 de fevereiro de 2021, mas antes de 2019 até 2021, eu fiz um tratamento com orto, porque daí tinha que fazer questão de aparelhamento dentário. Fiquei por esse período então usando o aparelho dentário até alinhar a questão dentária para o doutor conseguir fazer a cirurgia como teria que ser. A partir do momento em que os dentes estão alinhados, a gente tem um programa, a gente documenta o paciente através de fotografia, tomografia, a gente consegue pegar a face do próprio paciente e desenhar os possíveis cortes ósseos através de um programa de computador, que a gente chama de planejamento cirúrgico virtual. Então o ato cirúrgico é apenas uma etapa do tratamento, né? Então isso traz uma segurança, né, para o procedimento, onde a gente sabe exatamente o que precisa ser feito antes de chegar na cirurgia. É uma cirurgia que mudou sob o ponto de vista de precisão, sob o ponto de vista de conforto, né, e de planejamento. Então hoje nós vamos fazer um caso de uma paciente que ela é uma retrognata, né? Ela tem tanto a arcada de baixo, a mandíbula, como a maxila mais para trás, né? E a gente vai fazer, né, para corrigir tanto a má oclusão dentária, que os dentes dela não se encaixam bem, como pela questão respiratória, né, que ela tem essa queixa de distúrbio respiratório do sono, com ronco e apneia do sono, né? Antes da gente começar a cirurgia, a gente passa uma substância na pele para matar as bactérias da pele, né? A gente evitar qualquer tipo de infecção. Depois de paramentado, colocados os aventais, a gente só toca nos campos estéreis, né? Para evitar levar qualquer tipo de bactéria para a cirurgia. A cirurgia, ela é feita no hospital com o paciente dormindo. Agora nós terminamos a fixação da mandíbula, né? Então a gente já pode tirar o guia feito no computador, né? E está encerrado. A gente fez toda a osteotomia, a fixação, tudo por dentro da boca, né? A gente não faz um corte por fora da boca, né? Ela pode ser feita na mandíbula, na maxila, né? E até mesmo no mento, que é o queixo, tá? A gente faz os cortes ósseos programados de forma com que a gente consiga movimentar o osso e seguir com o contato ósseo. Na hora do procedimento, a gente fixa esse osso com umas placas e parafusos de titânio para fazer com que esse osso ele fique naquela posição e ele cicatrize nessa posição. A gente opera sempre em 2 a 3 cirurgiões, né? Aqui, né, antes da gente começar a cirurgia, a gente coloca, a gente chama de tampão, né? Tampão orofaríngeo. É uma forma da gente fechar a boca lá atrás e não descer nada, nenhum líquido para a região de estômago e via aérea, né? Então a gente protege a paciente. Apesar da cirurgia ela ser sob anestesia geral, a gente faz a anestesia local para diminuir o estímulo, né? O paciente ter cada vez menos estímulo doloroso. E aí até a gente diminui a necessidade de muito anestesia, né? Anestesia geral. Quando ele acorda, já acabou o procedimento. Ele tem uma média de duração de 3 a 4 horas, né? E esse paciente ele fica um dia no hospital e depois ele vai para casa e se recupera em casa. No passado,
Muitos cirurgiões deixavam o paciente de boca amarrada, né? Hoje não se faz mais isso, né? Hoje a gente faz a cirurgia, existe até técnicas de procedimentos minimamente invasivos, né? Onde a gente mudou o procedimento para fazer com que o paciente ele tenha menos inchaço, né? E menos desconforto depois da cirurgia. Cabeceira alta, né? Gelo contínuo em face, analgesia. Eu tenho costume deixar uma Dexazinha, que é até um dia a mais, pelo menos. O paciente ele não se queixa de dor. Existe um desconforto pelo edema, mas não é uma cirurgia dolorida. Isso por quê? Porque existe um nervo que passa dentro da mandíbula, dando a sensibilidade óssea e dos dentes e dos tecidos moles da região em volta da boca, né? Esse nervo ele aparece em amarelo aqui no vídeo. Quando a gente faz essa cirurgia, esse corte ósseo programado em movimento, a gente não corta o nervo, mas quando a gente movimenta o osso, ele mexe lá dentro, né? Toda vez que é mexido, o paciente ele acorda com uma redução de sensibilidade da área que é inervada por esse nervo. A gente chama, é famoso isso na área da cirurgia como parestesia, né? Então, após a cirurgia, o paciente acorda com uma redução da sensibilidade da área da cirurgia. E esse retorno da sensibilidade ele vai voltando ao longo da recuperação. Nos primeiros 30 dias ali, a dor assim, ela era de leve a moderada. A sensibilidade também foi recuperando aos poucos. Nos primeiros dias, ali nos primeiros 30, 45 dias, a sensibilidade do lábio inferior, assim, ela demorou, mas já sinto, depois com o passar do tempo, ela retornou. Então, ele desde o primeiro momento que ele acorda da cirurgia, ele consegue se alimentar pela boca, né? Então a maior parte nesses primeiros dias acaba sendo mais líquido pastoso. Mas ele pode se alimentar com coisa pastosa, né? O que a gente pede é para manter uma dieta mais gelada, para evitar de inchar muito. E à medida que ele for se sentindo mais confortável, ele vai melhorando um pouco a consistência, né, do alimento. Mas até a cicatrização óssea, a gente pede para ele não morder coisa muito dura. Então essa evolução dos materiais fez com que a recuperação do paciente seja bem mais rápida, né? Ele não precisa ficar com aquelas grandes restrições como acontecia no passado. Basicamente, na primeira semana, um pouco mais líquida mesmo, né? Mas a partir do momento que ele começa a sentir mais confortável para engolir mais, e ele pode comer coisas pastosas ou de consistências leves, né? Que ele não precisa mastigar. Foi tudo explicado antes, tudo foi passado, né, direitinho, então deu para aguentar. Os primeiros dias que é mais difícil, porque não pode, por causa da alimentação, né? Não pode mastigar, então eu emagreci muito. Então, mas depois de, acho que foi 2 meses, já podia voltar ao normal. Mas é tudo adaptação, né? Já estava acostumando já. Não podia levantar peso, não podia mastigar. Então eu fiquei durante esse período fazendo ingesta de comidas mais pastosas, bastante líquido, vitamina, conforme a orientação do médico, e voltei a trabalhar com restrição. Então eu não fazia força. Esse paciente, ele fez especificamente, o maior sintoma dele era a apneia do sono. Ele até tinha algum problema de encaixe dentário, mas o problema dele era a respiração. E em vermelho, né, eu demarquei ali mostrando a área da garganta. Antes da cirurgia, você consegue ver como era estreito a área da garganta, e depois da cirurgia, praticamente quadriplicou o espaço da respiração dele. Quando a gente foi fazer os exames, estava em 53 milímetros, era mínimo a passagem de ar. Após a cirurgia passou para 256. Então eu tenho mais conforto para dormir, parei de roncar. Hoje eu deito, durmo plenamente, bem tranquilamente, e até foi sinalizado que no pós-operatório eu já não roncava mais. Na primeira noite ali que eu passei no hospital, eu já não tive mais roncado. Foi uma cirurgia que me deu uma qualidade de vida muito, muito boa mesmo, me sinto muito bem. E por que aumenta tanto essa área da respiração? Porque a musculatura da língua e do céu da boca, ela está inserida na mandíbula e na maxila. Está inserida na arcada. Quando a gente avança essas arcadas, a gente puxa junto toda a musculatura da garganta.
Então você estica a musculatura, fazendo com que aumente o tamanho do espaço respiratório, né? Como exemplo, ó, esse caso, o paciente ele tinha 58 milímetros quadrados, a área mais estreita da garganta, né? Depois da cirurgia foi para 236, quer dizer, é praticamente 4 vezes o tamanho, né, do espaço respiratório. Como essa paciente era uma paciente retrognata, né, ela tinha uma mandíbula pequena, a gente está avançando a mandíbula dela. A gente tem grandes objetivos aqui na cirurgia, né? A gente considera os 3 grandes objetivos encaixe dentário, né, que a gente chama de oclusão, a respiração, que seria a melhora respiratória, e a harmonia de face, né, como um grande objetivo, né, um dos pilares é trazer a paciente ficar esteticamente melhor. Então, ele se torna um tratamento muito mais rápido, mais eficaz e traz um resultado anatômico, funcional, tá? E com o benefício estético de forma rápida, eficiente, e o paciente volta rapidamente às suas funções. Depois de cicatrizada a cirurgia, a vida segue normalmente. Pode comer qualquer coisa, né? E voltar às suas atividades plenas aí, né? Sem problema nenhum. O paciente ele se afasta geralmente por um período talvez de 14 dias, né? 2 semanas já é o suficiente para ele se recuperar e estar voltando às atividades aí profissionais, né? Só uma atividade física mais intensa que a gente pede um pouco mais. E hoje eu me sinto super bem. Não tenho dor, não tenho desconforto para comer, como consigo me alimentar com tudo aquilo que eu acho que é bom. No começo tu tem mais medo de morder algo que seja mais duro, mas bem tranquilo, tá? Agora eu me sinto super bem e levo uma vida normal, assim. Finalizada agora a cirurgia levou um pouco mais de 3 horas e meia, né? Foi 100% a cirurgia. Isso é uma cirurgia com tempo normal, né, dela. A paciente está bem agora com as arcadas avançadas, né, com essa melhora respiratória, melhora da estética facial. E agora ela vai para a sala de recuperação, onde ela fica ali mais algumas horas para depois encontrar seu familiar e ir embora para casa, né.